A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos ficar de pé para nós darmos início ao nosso culto desta noite. Quero louvar a Deus aí pela sua vida, você que está aqui conosco presencial no culto, os irmãos que prontamente tiveram condições de aceitar o convite de estar aqui, e você também que está nos assistindo pelo nosso canal nesse momento. Estamos começando o nosso culto desta noite de quarta-feira. Louvamos, adoramos e engrandecemos ao Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito. Nós vamos orar nesse momento, vamos dar início com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos de todo o nosso coração por tua infinita misericórdia, tua bondade. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Até aqui o Senhor tem feito a diferença em nossas vidas. E nós te louvamos por tudo. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito faça toda a diferença em nossos corações, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, continue abençoando as nossas vidas, a igreja, cada vida, cada irmão, cada pessoa. Ó Deus, nós te adoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 139, diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sabe, queridos, Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está agindo nesse momento, mesmo diante dessa pandemia, diante de todas as crises, de tudo que nós estamos vivendo. É um tempo, eu creio, que é um tempo de Deus trabalhar o nosso coração. É um tempo de Deus agir com a igreja do Senhor e de vivermos grandes oportunidades na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Convido os irmãos, os levitas, a estarmos cantando e salmodiando na presença do Senhor. Graça e paz, amém, irmãos? O Senhor está aqui nesse lugar, você crê nisso? Você crê nisso? Então entronize Ele nesse lugar, entronize Ele também aí na sua casa. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tu está em todo lugar nessa hora, Pai. Nós queremos adorar o nome do Senhor, adoramos o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nome daquele que era, que é e que há de vir. Oh, bendizemos o teu nome, o único e verdadeiro Deus. Santo és tu, adorado és tu. Oh, vamos cantar nessa noite e declarar que Ele é digno. Digno, Tu és digno. Declare Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez, cante aquele que é digno. Digno, Tu és digno. Jesus, Filho de Deus. Erga tuas mãos para Ele, tua voz declare: Tu és. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado e entronizado, Senhor. Tu és adorado, Jesus. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado, oh, o único verdadeiro Deus. Tu és adorado neste lugar. Junto com os querubins, com os serafins, declaramos que Tu és santo. Tu és santo.
vez declare que Ele é santo. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Enche o teu pulmão e declare: Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. E adoramos o teu nome aqui, Jesus. Tu és adorado neste lugar. Contemplamos tua beleza e declaramos que tu és lindo. Tu Lindo. Tu és lindo. Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez cante a Ele e declare: lindo. Lindo, Tu és lindo, Jesus, Jesus, Filho de Deus. Entronizamos o teu nome, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado, Tu és adorado, Senhor, Tu és. Tu és adorado neste lugar. Digno, exaltado, adorado nesse lugar é o Senhor. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado. Tu és adorado nesse lugar. Adorado nesse lugar. Tu és adorado neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor. Bendizemos e adoramos o teu nome, Senhor. Ah, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Muitas pessoas têm confiado em cavalos. Muitas pessoas têm confiado em cavaleiros. Estão se esquecendo do dono da graça. Estão se esquecendo daquele que é dono do nosso próprio, daquele reino no qual nós iremos estar junto com Ele, neste reino abençoado por Deus. Muitos reinos estão sendo abalados aqui na terra, porque muitos estão levantando pilares para si. Mas Deus, com a sua mão forte, está colocando por terra muitos que estão crescendo, muitos que têm se inchado contra o reino verdadeiramente, que é o reino de Deus. E nós vamos adorar agora esta canção que diz que o reino de Deus, ele é constituído, irmãos, por mim e por você, mas o reino de Deus é tomado por esforço. E nós estamos diante dessa situação para que nós possamos nos esforçar para entrarmos nesse reino verdadeiramente. E você nessa noite vai adorar, vai exaltar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Deus que constituiu a mim e a você para estarmos aqui nesta noite, adorando a Ele em espírito e em verdade. Oh, aleluia.
Os reinos se abalam, os povos se curvam. As mãos se levantam para dizer que tu és. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, só para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pode abaixar só um pouquinho o retorno, pastor. E os reinos se abalam, e os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és, só pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, só pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Poderia sentar, querido? Só um minutinho. Poderia sentar. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Levíticos 27. A partir do versículo 30. Olha que coisa interessante. Levíticos 27, a partir do versículo 30. Sentados mesmo como estamos. Olha que coisa interessante que diz a palavra de Deus. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da lavoura como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor.
são, portanto, dedicados a Adonai. Agora olha que coisa interessante aqui no versículo 31. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado mais 1/5 desse valor. O que é que significa isso aqui? Naquela época o pessoal ofertava, dizimava a Deus com ovelhas, com bois, com cabras, com o produto da produção agrícola mesmo, com o fruto da produção agrícola. Mas se, por exemplo, tivesse nascido um bezerro muito bonito, muito bom, que daria um bom reprodutor, e a pessoa oferecesse aquilo ali de dízimo, mas no coração ele falasse: meu Deus, mas esse garrote ia dar um ótimo reprodutor, eu precisava desse garrote. Até isso a Bíblia autoriza. Não, você pode ficar com ele, só que você vai dar o valor dele mais 1/5, mais 20%. O que é que a gente traduz para os dias de hoje? De repente algum irmão, isso já aconteceu comigo no passado há muito tempo, hoje não, graças a Deus. De repente o irmão, ele fala o seguinte: meu Deus, eu estou precisando usar o valor desse dízimo para acertar uma conta, senão meu nome vai para o Serasa, e o único dinheiro que eu tenho é esse, mas esse dinheiro pertence ao Senhor, como diz aqui o versículo 30. A Bíblia fala: não, você pode fazer, só que você tem que restituir ao Senhor 20% a mais daquilo que você iria dizimar e não dizimou porque você resgatou aquilo ali. Então a Bíblia ela traz soluções para todos os problemas, mas o dízimo era algo tão santo ao Senhor, e é algo tão santo, que se porventura você precisar usar o dízimo para uma outra coisa que não seja o reino, e depois dar ao Senhor, você teria que dar 20% a Deus, além do dízimo, 20% a Deus. Aí você fala: ah, pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento. Bíblia sem o Velho Testamento não é Bíblia, meu irmão, chama Novo Testamento. A Bíblia é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Se você tirar o Antigo Testamento da Bíblia, não é Bíblia, é Novo Testamento. Amém? Amém? Então vamos trazer todos os dízimos, porque no versículo 30 diz que pertence ao Senhor. Antes dele cair na sua conta, já pertencia a Deus. Amém? Vamos ouvir o ministério de louvor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Irmãos, impõe as suas mãos em direção ao gasofilácio da igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu gostaria, Deus, de te agradecer por cada Pix que foi enviado nesse momento, pelos irmãos que estão em casa, de oferta, ó Deus, de dízimo. Cada oferta que foi entregue aqui nos gasofilácios, Senhor, faz multiplicar na casa de quem deu e faz multiplicar na tua casa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Você está feliz? Existe alegria no seu coração em estar na presença do Senhor Jesus? Sinta-se privilegiado nessa tarde em estar na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor, como diz essa canção, ainda que a figueira não floresça. Nós permaneceremos no Senhor, nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra muito simples, muito conhecida nossa, que é a passagem do cego Bartimeu. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, por gentileza. Em Marcos 10, versículo 46, nos fala sobre a cura deste cego. É um dos personagens da palavra de Deus que me chama mais atenção. Acho que quando eu chegar lá no céu, eu vou querer conhecer o cego Bartimeu também. Ele nos inspira muito nesses dias de dificuldade. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e disse: Chamem o cego. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém? Essa passagem do cego Bartimeu é muito interessante, me fala muito ao coração. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nessa tarde, porque Ele é fiel. E nessa passagem, o que me chama mais atenção é essa pergunta de Jesus: O que queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você nessa tarde: O que queres que eu te faça, Sara Gomes? O que queres que eu te faça, Andréia? Nós teríamos uma lista, né? De coisas. Todos os dias as pessoas falam conosco, nos chamam a atenção: ore por mim, fulano está assim, beltrano. São tantas as coisas, são tantos os pedidos. E Jesus apareceu para aquele cego e fez essa pergunta: o que queres que eu te faça? E Jesus nos pergunta nessa tarde: o que queres que eu te faça? Eu quero falar com você nessa tarde sobre o clamor. Deus ouviu o clamor daquele cego. Deus ouve também os nossos clamores nesses dias. Por mais que tenham sido difíceis os dias, por mais que as lutas tenham sido difíceis, querido, eu quero te dizer que Deus, Ele tem ouvido o nosso clamor. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus ouviu o clamor daquele cego, aquele homem que aparentemente para a sociedade não significava nada, alguém muitas vezes invisível para muitos. Muitas vezes nós até nos sentimos assim, não é verdade? Né? Nessa multidão, nesse mundo que está sendo tão acometido por este vírus, nós falamos assim: meu Deus, quem sou eu, quem somos nós, Senhor, diante de tantas pessoas? Quem somos nós diante deste vírus? Quem somos nós? E o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E Deus conhecia o coração daquele homem chamado Bartimeu. Para muitos era alguém invisível, mas para Jesus ele não era.
Amém? Mas muitas pessoas naquela multidão desencorajavam Bartimeu. Pense aí. Aquele homem cego, pensa aí, gente, uma pessoa cega em uma multidão, em um show, pensa em uma aglomeração. Ultimamente está até difícil a gente pensar em aglomeração, né? Pense aí em uma aglomeração. Já é difícil, muitas vezes, você se esquivar, você está ali confortavelmente. Agora, imagine uma pessoa cega. E muitas pessoas atrapalhavam Bartimeu de chegar a Jesus. E nesses dias eu percebo, às vezes, quantas pessoas nos desencorajam a chegar na presença de Deus. Quantas pessoas, meu Deus, as pessoas falam assim, que Deus se esqueceu de nós. Se Deus existisse, esse vírus já tinha saído da terra. Cadê o seu Deus? Quantas pessoas, às vezes pessoas próximas a nós, muitas vezes pessoas amigas, muitas pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes nos desencoraja. Alguém tem te desencorajado, tem te desanimado nesses dias? Muitas vezes pode ser, né, o cansaço, muitas vezes pode ser a depressão, muitas vezes pode ser alguém. Quem é a multidão que tem te afastado da presença do Senhor Jesus? Se você quiser ficar onde está e só dar ouvido a essas pessoas, depois de algum tempo, elas seguirão seus caminhos, mas você continuará do mesmo jeito. Se Bartimeu tivesse sido deixado levar por aquela multidão, eu penso que o grito daquele homem incomodava aquelas pessoas a ponto delas falarem, cala sua boca, você acha que Jesus vai olhar para você? Fique quieto, você está incomodando a nós. E aquele homem insistia em gritar, em chamar a atenção de Deus. E eu creio que nesses dias Deus tem nos chamado a viver um clamor. Nesses dias Deus está nos chamando a nós orarmos mais, a nós clamarmos, a nós estarmos na sua presença. E nada, querido, pode te tirar do foco. Nada pode te tirar do propósito. Nada pode te tirar do caminho. Nada impedia Bartimeu de chegar à presença de Deus. Nada pode nos impedir de chegar à presença de Deus. Nada pode nos impedir. Esse vírus não pode impedir, as pessoas não podem impedir, nada pode nos impedir, porque nós sabemos naquele que nós cremos. E cada vez que as pessoas, elas tentavam calar Bartimeu gritava mais alto. O que aquele homem tinha, o que aquele homem não enxergava, aquele homem tinha voz. E você tem voz nessa tarde para você clamar a Deus. Aquele homem era cego, mas ele podia gritar. E ele falou, eu não enxergo, mas eu vou gritar. Eu vou chamar a atenção deste homem nessa, né? Não sei qual era o momento do dia. Eu vou chamar a atenção de Jesus, e ele gritava, e talvez você disse, Sara, mas graças a Deus eu não sou cego, graças a Deus eu estou em uma condição boa fisicamente, mas eu quero te dizer que existe uma cegueira nesses dias. Meu Deus, às vezes nós olhamos para as pessoas, e as pessoas elas estão cegas espiritualmente. Uma pessoa me disse ontem, Sara, eu não tenho vontade de ir à igreja, ore por mim. E eu disse para aquela pessoa, ainda que você não tenha vontade de ir à igreja, você precisa ir à igreja. E ela disse para mim, ore por mim. E eu falei assim, eu vou orar por você, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa tomar uma posição na sua vida. Bartimeu tomou uma posição. Ele se levantou naquele dia e disse, eu vou chegar até Jesus, eu vou. E muitas vezes nós ficamos, né, naquela posição, 6 horas por mim, o crente 6 horas. E nós oramos sim, nós estamos aqui abertos a orar, a clamar, mas nós precisamos também tomar uma atitude nas nossas vidas, nós precisamos tomar uma posição. E eu falei para aquela mulher, você precisa tomar uma posição diante de Deus. Você precisa ir, você precisa clamar a Deus. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa clamar. Diga para quem está aí do seu lado, mesmo de máscara ainda, você precisa clamar. Somente quem clama encontra socorro.
não é verdade? Somente quem clama encontra socorro. Como já diz aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma e faz as coisas realmente acontecer. E Bartimeu foi dessa forma. Ele gritou, ele clamou. Quantas pessoas na palavra, queridos, clamaram a Jesus? E Jesus veio ao encontro daquelas pessoas. Não lembra da tempestade? Quando aqueles discípulos estavam ali, aterrorizados, com medo, eles clamaram por Jesus. Jesus, não se te dá que morramos? Eles clamaram. E se de repente eles ficassem ali de boa e não clamassem Jesus? Nós lembramos também ali de Paulo na prisão. Nós lembramos de Saulo, nós lembramos de tantas pessoas que clamaram por Jesus e Jesus veio ao encontro. Jesus nunca nos deixa. Muitas vezes nós falamos assim, Sara, mas eu tenho orado por esse e por aquele motivo e eu ainda não tenho tido a resposta. Eu quero te dizer que basta que nós clamemos a Deus, e Deus sabe a boa, perfeita e agradável vontade. Muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Muitas vezes o que nós desejamos não é o desejo de Deus, mas Deus sempre está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele se compadeceu de Daniel na cova dos leões. A palavra diz que Daniel clamava a Deus, orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele estava sempre orando, clamando ao Senhor. Ana clamava a Deus por um filho. Deus veio ao encontro daquela mulher, porque nós podemos clamar e você não pode desistir da caminhada. Você não pode desistir, ainda que a multidão nos aperte, ainda que venham as setas, ainda que venham as dificuldades, nós não vamos parar de clamar ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus por isso. Nós precisamos também perseverar para alcançar. Eu imagino que aquele homem deu aqueles primeiros gritos, aquele homem chamou a atenção de Jesus ali as primeiras vezes e nada aconteceu aparentemente. E ele continuou insistindo, gritando, chamando a atenção de Jesus. Ele disse, eu sei gritar, e eu vou gritar, e eu vou chamar a atenção. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que você possa clamar a Deus aí na sua casa, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele homem sabia da sua condição de miserabilidade. Aquele homem, ele reconhece, ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou alguém que está distante do Senhor, mas tenha misericórdia de mim. E Jesus Cristo, ele se compadece de um coração contrito, de um coração que clama a Deus. Amém? Era a chance daquele homem. Eu imagino que aquele homem dizia em seu coração, não, eu vou clamar, eu vou chamar a atenção deste homem, eu vou hoje em busca do meu milagre, eu vou em busca hoje daquilo que eu preciso para a minha vida. A primeira lição nos ensina a sermos perseverantes. Você precisa ser mais perseverante. Você é daquelas pessoas que se desanima logo? Na primeira dificuldade, não, Sara, eu não vou hoje para a igreja, não, porque, sabe, eu estou com aquela cólicazinha, eu estou com aquela enxaqueca, hoje eu amanheci com o pé, eu não vou. Você é daquelas pessoas que desanima logo, né? Para mim, já deu. Nós precisamos ser mais perseverantes. Se aquele cego não tivesse sido perseverante, ele não haveria, né, de ter alcançado o seu milagre. Muitas vezes, querido, nós nos desanimamos demais. Os primeiros obstáculos já é o motivo de nós pararmos, de nós cancelarmos, de nós adiarmos. E Jesus nos chama nessa tarde para nós sermos perseverantes. A luta está grande, querido. A dificuldade está grande. A multidão tem te apertado. Jesus Cristo te chama para você ser
perseverante. Ser perseverante é algo indispensável nesses dias. Deus está nos fazendo mais fortes nesses dias, eu creio nisso. Deus está nos fazendo melhores, Deus está nos fazendo maior nesses dias, mas é preciso ser perseverante, é preciso continuar, ainda que a multidão nos aperte, nós permaneceremos firmes no nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Ser perseverante é indispensável. Mas, nesse caso, aprendo que, além disso, ele teve disposição para fazer mais do que já tinha sido feito. Fez mais na segunda tentativa do que na primeira. Mude a estratégia. Muitas vezes, talvez você está lutando com alguma arma e Jesus nos chama a atenção nessa tarde para nós mudarmos, de repente, de estratégia. Amém? Deus está nos dando uma direção. Qual é a direção que Deus tem dado a você nesses dias? Não está dando certo? Não é esse o caminho? Vamos mudar a estratégia, mas não vamos sair do nosso objetivo, do alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele nos diz nessa tarde, Ele disse para nós não desistir, não desista. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista daquele amigo, daquela pessoa que você tem orado, que você tem colocado diante da presença de Deus, né? Porque muitas vezes vem a dificuldade e nós queremos desistir, mas o Senhor nos diz nessa tarde: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Mas se você não clamar, você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai alcançar o seu milagre. Amém? É preciso clamar nesses dias, fazer diferente do que foi na primeira vez. Jesus está nos dando a oportunidade de nós chamá-lo, de nós invocarmos mais uma vez a Ele. Eu creio que aquele homem precisou colocar a vergonha para trás. Eu creio que aquele homem precisou se desprender do medo. Eu creio que aquele homem precisou deixar muitas coisas para trás. Porque muitas pessoas falavam: não, ele não vai te ouvir. Não adianta. E aquele homem precisou deixar o medo, o orgulho para trás, para ir de encontro com o milagre de Deus. Amém? O Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Quando nós clamarmos a Deus, nós precisamos, como eu disse para aquela mulher, você precisa fazer a sua parte. Você precisa se colocar na brecha, você precisa buscar o Senhor e Deus vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos tomar uma posição nesses dias, como o cego Bartimeu, de ir ao encontro de Jesus, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Nós precisamos ter o nosso objetivo, aquilo que nós queremos muito bem determinado em nossa mente. Eu vou seguir. Para quê? Para que seguir Jesus mais? Para que ir à igreja? O mundo já está um caos, eu não acredito mais. E nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus para dizer que Deus ouve o nosso clamor. Deus tem ouvido o nosso clamor. Deus tem ouvido as nossas orações. Amém? Eu creio nisso. Deus quer ouvir de você um clamor. Existe um grito preso em nossas gargantas nesses dias. Sabe, queridos, existe dentro dos nossos corações, dentro do meu coração, uma insatisfação, uma vontade a mais pela busca do Senhor Jesus, pela presença de Deus. Existe algo a mais, existe um mover de Deus, existe um sobrenatural, existe cura, existe milagre. Que o nosso coração possa sair nessa noite deste lugar cheio de esperança no Senhor Jesus Cristo, porque Ele não abandona um filho seu, mas Ele deseja que nós chamemos a sua atenção. Ele como Pai, deseja que nós chamemos a sua atenção. Chame a atenção do Senhor Jesus, através da sua adoração, através do seu clamor, através da sua oração, mas faça alguma coisa. O que você não pode fazer e ficar é parado. Você precisa avançar na presença do Senhor Jesus. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair desse estado, né?
parado, nesse estado de paralisia, onde você não avança, onde você não crê, aonde você não tem metas, aonde você não tem sonhos. Deus nos chama nestes dias, ainda que sejam dias de dificuldade, de morte, de luto. Deus nos chama a sonhar, nos chama a prosseguir, porque Ele é um Deus de esperança e Ele tem reservado coisas grandes, maravilhosas para os seus filhos. Amém? Glória a Deus por isso. A nossa esperança está em Jesus. Como a Cida disse aqui, aquele Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, não é verdade? E outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Eles vacilam, eles caem, é verdade, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Nós estamos firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ainda que venha tempestade, ainda que venham ventos mais tempestuosos, ainda que venham mais tribulações, nós permaneceremos firmes e nós alcançaremos o nosso objetivo. Mas o nosso objetivo não é apenas uma cura, não. Muitas pessoas têm buscado o Senhor Jesus por causa de uma cura, por causa de um milagre, por causa de um bem, não é verdade? Quantas pessoas têm buscado o Senhor Jesus Cristo por causa de favor? Mas o maior milagre que Deus queria operar no coração daquele homem não era aquela cegueira física. Deus queria salvar o coração daquele homem. Porque a cegueira física ia passar. Um dia aquele homem ia morrer. E tudo ia voltar. Mas o objetivo de Deus, a intenção do coração de Deus nesses dias é de salvar o homem. É de nos levar de volta para casa. Deus quer nos levar de volta para casa. Que possamos ter esse objetivo em nosso coração e ter essa compreensão que as bênçãos e os milagres virão e nós oraremos sim por muitas pessoas e elas serão curadas, libertas. Mas o objetivo, querido, é nós alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. Ele diz em sua palavra: alegrai-vos por terdes o vosso nome escrito no livro da vida. Esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo da sua alegria, que você possa ter essa verdade no seu coração. E que você possa sair daqui com essa alegria no seu coração, que independente daquela pessoa que você tem orado por Covid, ser curado ou não, você permanecerá firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. A sua alegria não será abalada, porque você está firme em Jesus. Não abandone Jesus depois de receber a bênção. Não seja interesseiro. Quantas pessoas têm buscado o Senhor Jesus Cristo por interesse? Mas o Senhor Jesus Cristo nos chama nessa tarde a nós clamarmos a Ele, a nós buscarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Não se trata de clamarmos para obtermos uma bênção ou recebermos alguma bênção. Bartimeu viu Jesus. Você sabe o que é ver Jesus? Aquele homem, queridos, quando abre os olhos, a primeira pessoa que aquele homem vê é o próprio Deus, o poderoso Jesus Cristo. E os olhos daquele homem abrem. Não apenas os olhos físicos daquele homem, mas os olhos espirituais daquele homem. E aquele homem contempla e vê Jesus, e aquele homem é salvo. Ser salvo da nossa cegueira espiritual, amar a Deus de todo o coração, deixar o pecado para trás. É essa cegueira que Jesus Cristo nos chama a atenção nessa tarde. Eu não sei qual é a cegueira que você tem vivido, qual a dificuldade espiritual que você tem vivido, mas a maior cegueira das nossas vidas, ela não é a cegueira física. E Jesus quer que nesses dias nós abramos os nossos olhos espirituais. Deus quer tocar os nossos olhos nessa noite. Deus quer tocar as nossas vidas. Deus quer nos marcar nesses dias. Deus quer nos levar para casa. Deus quer nos fazer melhores na sua presença. Que você possa clamar, que você não desanime. Amém? Eu quero que você se coloque diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você ore neste momento, que você clame ao Senhor Jesus. Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Nós também devemos seguir a Jesus, que é o próprio caminho. Pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Não desista.
ore, continue a lutar, continue a clamar. Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele está neste lugar, Ele está na sua casa. Ele quer que você apenas clame e Ele virá ao nosso socorro. Vamos orar? Nosso querido pastor Jorge vai orar, finalizando aqui nosso culto. Que Deus alcance o seu coração e que o clamor e a adoração no seu coração continue cada dia mais intenso na presença. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, vamos fazer a oração final. Amém? Deixa eu dar um aviso primeiro. Culto dos jovens será no sábado, 4h da tarde. Vai ser online e presencial. Amém? Deixa eu mandar um abraço especial para os nossos irmãos de Barra Nova, nossos irmãos de Cavada, do Quelementes, nossos irmãos de Capão Verde, do Ibirapuera, e em especial por nossos irmãos ali do bairro Vila América. Que Deus esteja abençoando a todos. Feche teus olhos nesse momento. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te glorificamos, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de podermos nos reunirmos nesse lugar para te adorar, para te glorificar. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que a luta tem sido terrível, mas até aqui o Senhor tem nos dado a vitória. E nós temos certeza que o Senhor vai continuar nos abençoando. Por isso, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, nos leve para casa debaixo do teu poder, da tua unção, dando ordem aos teus anjos para nos guardar nesse retorno para os nossos lares. Abençoe, meu Senhor, cada lar representado aqui nessa noite. Abençoe cada familiar representado aqui. Abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo canal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, visite o lar dessa irmã, visite o lar deste irmão e entre com as tuas bênçãos em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para receber a bênção apostólica. E que o amor do nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus grande, esse Deus tremendo, a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e as doces, inabaláveis e santas consolações do Espírito do nosso Deus, seja com toda a santa igreja, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus.